e seguiremos com mais uma videoaula. Nós falamos um pouco nas aulas anteriores sobre o pré-natal, sobre os cuidados gestacionais, aprendemos a calcular a idade gestacional, a data provável do parto, falamos um pouco sobre o trabalho de parto, os cuidados com o recém-nascido dentro da sala de parto e seguiremos hoje falando sobre o crescimento e desenvolvimento da criança. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre a importância do aleitamento materno. É muito importante que nós, profissionais de saúde, deixemos bem claro para a puérpera ou até mesmo para a gestante a importância do aleitamento exclusivo nos 6 primeiros meses de vida da criança. No aleitamento materno, nós encontramos todos os nutrientes necessários para um bom desenvolvimento e crescimento da criança. Então, o ideal é que o bebê ele seja alimentado exclusivamente no peito através do leite materno pelos 6 primeiros meses de vida. Isso traz inúmeros benefícios, como por exemplo, o desenvolvimento do terço inferior da face e do maxilar, o bom posicionamento dos dentes, auxilia na mastigação, auxilia no crescimento da mandíbula, no reforço da respiração nasal, auxilia na preparação dos músculos para a boa mobilidade do som e da fala. Então, esses são alguns dos benefícios que o aleitamento materno exclusivo, ele ajuda. Então, assim, é importante que nós auxiliemos e orientemos essas mulheres sobre a necessidade e a importância que tem o aleitamento materno. Nós estamos falando que o aleitamento materno é ideal, mas a gente entende que tem algumas mulheres que não conseguem alimentar por diversos problemas. Algumas não possuem a quantidade de leite suficiente e tem alguns outros problemas que podem desencadear e levar à impossibilidade de que essa mulher ela faça um aleitamento exclusivo. Infelizmente, não existindo a possibilidade do aleitamento materno exclusivo, a gente tem que disponibilizar outros meios, né, que a gente chama de alimentação mista ou, infelizmente, alimentação artificial, que é aquele leite que são misturas, né, que são disponibilizados para poder garantir a alimentação dessa criança. Para as crianças que alimentam exclusivamente até o 6º mês de vida, é importante que as mulheres saibam, as mães saibam que elas não precisam inserir nem sequer água, porque o leite materno ele já contém todos os nutrientes, inclusive a água. A partir do 6º mês de vida já pode ser introduzido algumas outras alimentações e é sempre importante uma avaliação pediátrica ou até mesmo nutricional para estar auxiliando esta mãe na melhor forma de ofertar o alimento ao seu filho. Falando um pouco sobre o crescimento e o desenvolvimento da criança, o crescimento ele está mais relacionado aos aspectos físicos, como o aumento do tamanho do corpo da criança, como por exemplo, o aumento do peso e da altura. O desenvolvimento é um processo que envolve a aquisição de novas funções, tal como intelectuais, sociais e motoras. Então, o crescimento e desenvolvimento ele não está relacionado apenas ao crescimento físico, mas também ao intelectual e ao motor. O crescimento ele sofre influência tanto dos fatores intrínsecos, que são os fatores genéticos, metabólicos e malformação. A gente sabe que, por exemplo, uma criança que é filha de pais bem pequenos, a probabilidade de ela nascer pequena e se desenvolver com uma baixa estatura é bem maior.
Alterações metabólicas. Sabemos também que existem crianças que apresentam alterações metabólicas que influenciam no crescimento e desenvolvimento da criança. Alguns problemas relacionados também à má formação, que vai alterar o crescimento e o desenvolvimento da criança. Então, essas alterações, essas influências, nós chamamos de fatores intrínsecos. E há os fatores extrínsecos, dentre os quais se destacam a alimentação, é de fundamental importância, como nós falamos, o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, ele tem uma influência muito grande no desenvolvimento da criança. A saúde da criança também tem uma influência, as crianças que apresentam desnutrição, as crianças que apresentam baixo peso, as crianças que, por exemplo, não são imunizadas, né, não são vacinadas adequadamente, não seguem adequadamente a caderneta de vacina, a vacinação como é preconizado pelo Ministério da Saúde. E a higiene também tem total influência. Crianças que crescem, se desenvolvem em ambientes insalubres, têm uma probabilidade de apresentar uma alteração do crescimento e desenvolvimento. O contato entre a criança e o serviço de saúde, é importante que saibamos isso, ele independe de fatores, queixas ou doença que o motivou. Deve-se tratar de uma oportunidade para análise integral de saúde. Então, essa ideia de que só vai no serviço de saúde se está doente, ela não deve ser levada em consideração. Nós temos que fazer uma ação preventiva, principalmente da criança, avaliando o processo de desenvolvimento, de crescimento. Então, isso acontece de forma contínua e não apenas quando a criança ela está doente, né? Considerando a qualidade do atendimento à criança, o Ministério da Saúde propõe um calendário mínimo de consultas para a assistência à criança, nesse caso, gente, a criança sadia. Então, assim, no primeiro ano de vida, o ideal é que a criança visite a unidade de saúde, o serviço de saúde, pelo menos 7 vezes, né? Para ver como é que está o desenvolvimento, o crescimento, se está crescendo adequadamente, se está ganhando um peso adequado. No segundo ano de vida, o ideal é que ele vá na consulta pelo menos a cada 6 meses, 2 vezes por ano, né? Eu digo isso para avaliar o processo de crescimento e desenvolvimento, né? Não está relacionado à criança que tem algum problema de saúde, é a criança sadia, tá bom? Esse calendário está relacionado ao processo realmente de prevenção. Depois do 3º ano de vida, 4º, 5º e 6º, o ideal é que vá pelo menos uma vez ao ano para a avaliação, para ver como é que está o processo de desenvolvimento e crescimento da criança. O período de crescimento ele se dá da seguinte forma: existe o período pré-natal, o período pós-natal, a infância e a adolescência. Então, o período pré-natal existe a fase embrionária, que se dá no 1º trimestre da gravidez, a fase fetal precoce, que é o 2º trimestre da gravidez, o fetal tardio, que é o terceiro trimestre da gravidez. Então, isso constitui o pré-natal. Aí tem o período pós-natal, que aí nós temos o neonatal, que vai de 0 a 28 dias. Então, a criança de 0 a 28 dias a gente considera neonato, ou seja, neonatal. A criança de 29 a 2 anos é lactente e a criança de 2 a 6 anos a gente chama de pré-escola e de 7 a 10 anos a idade escolar. Então, essa é a fase pós-natal. E aí temos a adolescência, que temos a pré-puberdade, que vai de 10 a 14 anos, temos a puberdade, que vai de 12 a 16 anos, e a fase pós-puberdade, que é de 16 a mais ou menos 20 anos, que aí já vai entrar na juventude, né? Então, são essas as definições para o período de crescimento da criança. Então, essas são as fases.
A forma mais adequada para o acompanhamento do crescimento de uma criança no Serviço Básico de Saúde é o registro periódico do peso no gráfico do cartão de vacina, do cartão da criança. É importante, principalmente nas unidades de saúde, que a criança ela vá no serviço para fazer a puericultura. Esse é um procedimento que pode ser realizado pelo profissional de enfermagem, na grande maioria das vezes é realizado pelo enfermeiro, né, a puericultura, mas pode também ser realizado pelo técnico de enfermagem, pelo agente comunitário de saúde, que vai fazer aí uma análise do peso e altura dessa criança para ver como é que a gente avalia, classifica essa criança com relação ao peso. Se é uma criança que está sobrepeso, se é uma criança que está com a normalidade nutricional, se ela está com risco nutricional, se está com baixo peso, se está com peso muito baixo. E para isso a gente utiliza o cartão da criança, que é um mapa que está dentro do cartão de vacina, na grande maioria das vezes. Então esse mapa, ele tem basicamente uma tabela e a gente faz uma referência da idade que a criança tá com o peso que ela tá. E aí a gente vai fazer uma curva e vamos avaliar aí se o período se a idade que ela tá e o peso, eles estão ou não na idade adequada. E aí a gente consegue classificar se ela tá baixo peso, se ela tá com peso adequado, se ela tá sobrepeso. E a partir daí nós vamos fazer os direcionamentos necessários para poder estar auxiliando essa criança no seu processo de desenvolvimento. Além do desenvolvimento do peso, a gente tem também da altura. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Então a gente vai utilizar a referência idade e altura e vai fazer uma classificação para ver se essa altura está adequada para a idade que essa criança se encontra. Estando ou não, aí a gente vai ver, está adequado, não está, e a gente vai fazer também os direcionamentos. Então, isso normalmente acontece pelo profissional de enfermagem, podendo também acontecer pelo agente comunitário de saúde ou pelo técnico de enfermagem. Avaliamos também, nesse processo de desenvolvimento da criança, o perímetro cefálico, que é o perímetro da cabeça. Então, até uma certa idade, tem um valor que é adequado. Então aí a gente vai conseguir, será que essa cabeça está crescendo adequadamente? Será que está crescendo além do padrão normal? Será que está diminuído? Será que está aumentado? Também vamos fazer as análises, anotar no cartão, na caderneta e fazer a referência para tomarmos as medidas a partir daí. Falando um pouquinho sobre o acompanhamento e o desenvolvimento da criança, gente, a criança ela apresenta fases, e em cada fase que ela se encontra, ela tem um processo de desenvolvimento. Então, assim, até um mês de vida, quais são os reflexos que a criança ela deve apresentar até um mês de vida? Até o 4º mês, até o 9º mês. Então, quando nós vamos avaliar essas crianças, nós temos que seguir essa sequência, sempre avaliando, até 4 meses de vida, o que a criança precisa avaliar? Será que ela consegue trocar os objetos de mão? Será que ela coloca alguma coisa na boca? Será que ela consegue rolar na cama? Será que ela consegue escutar? Então essas observações, elas são feitas também durante o atendimento de puericultura pelo profissional de enfermagem, porque a partir daí a gente entende que o reflexo que a criança apresenta na faixa etária que ela se encontra está ou não adequado para aquela faixa etária. Então, esse desenvolvimento, ele é feito durante esse atendimento que a gente faz às crianças. Quando a gente fala em desenvolvimento da criança, é importante também falarmos e sabemos que algumas crianças, né, é comum que apresentem algumas enfermidades pediátricas. Isso faz parte do processo de desenvolvimento. Então, nós vamos citar aqui as principais enfermidades pediátricas que acometem as crianças nos primeiros anos de vida.
Então, como o sistema imunológico da criança está em processo de amadurecimento e ainda não sabe lidar com os vírus e bactérias, é comum que o organismo ele seja atacado por uma doença infantil que provoca sintomas, por exemplo, como febre, dor no corpo, exantemas, né, bolhas. Então, isso é comum acontecer na infância. Então, as principais enfermidades que acometem as crianças, a primeira e mais grave delas é a desidratação. Então, é muito comum a crianças desidratadas, crianças caquéticas. A gente tem, por exemplo, aí, campanhas que trabalham nessa parte de, né, realmente de evitar a desidratação. A pastoral da criança trabalha em parceria nesse sentido, né? Então, a criança ela já tem uma dificuldade grande de ingerir líquidos, né? Principalmente depois do 6º mês de vida, porque até o 6º mês o leite materno ele contém a água necessária que ela precisa. Mas a gente sabe que ela tem dificuldade de ingerir líquidos. Então, o processo de desidratação provoca inúmeros malefícios, né, para a saúde da criança, em alguns casos levando até mesmo à morte. E o que nós, profissionais de enfermagem, nós podemos auxiliar, podemos fazer para poder ajudar nesse processo? Então, é importante para as crianças no processo de desidratação estar sempre fazendo a verificação dos sinais vitais, isso é uma função do profissional de enfermagem. Manter o acesso venoso e a infusão de líquidos sempre constante, sempre intensa. Manter o controle rigoroso da qualidade dos líquidos infundidos. Observar a aceitação, né, dessa criança. Controlar o peso diário dessa criança. Então, isso é função do profissional de enfermagem no cuidado à criança no processo de desidratação, que é uma das principais causas de enfermidades pediátricas. Outra causa muito comum de enfermidade pediátrica são as cólicas. Essas cólicas elas podem surgir nos primeiros meses de vida, mas elas podem se estender por longos períodos. A cólica ela está relacionada a diversos fatores. Para a criança que alimenta exclusivamente, ela tem muita relação com o que a mãe está ingerindo, possivelmente alguma coisa que está provocando essa cólica. Outra coisa é a forma que vai administrar a alimentação dessa criança. E na grande maioria das vezes, até mesmo na hora da amamentação ou da mamadeira mesmo, ela engoliu o ar. Então, assim, isso provoca cólica, provoca um desconforto gástrico abdominal e realmente vai apresentar cólicas constantes. Então, é importante que a mamada ela seja correta, ou até mesmo a ingestão da mamadeira, para que a criança ela não faça a deglutição do ar para evitar possíveis cólicas. Então, os cuidados de enfermagem relacionados às cólicas pediátricas, ou às cólicas infantis, com relação, é importante manter a narina desobstruída, né, de forma que ela respire adequadamente na hora da mamada. Evitar que o lactente, que o bebê, ele engula ar na hora da amamentação. Evitar alimentação rápida. Utilizar bico de mamadeira com furo adequado, aquele furo muito grande, né? Pode auxiliar na entrada de ar e prejudicar. E é importante tomar todos esses cuidados para evitar mesmo que a criança apresente cólicas. Acredito que muitas de vocês aí já são mães e já sofreram muito com isso. Então, isso é uma experiência que a gente adquire e que a gente leva, né, para nós mesmas e também para poder divulgar no nosso ambiente de trabalho. Outra coisa muito comum também, como enfermidade pediátrica, é a amoniálise. A amoniálise é aquela candidíase na boca da criança, né? Antigamente a gente chamava de sapinho. Então a boca da criança fica, né, cheia de feridinhas, cheia de sapinho mesmo. E isso se dá por ausência de limpeza adequada, né? Então, assim, é importante que em todas as mamadas
faça a limpeza adequada, né? Ou durante a mamada, ou mesmo para as crianças que fazem uso da mamadeira, como elas não escovam, né? Então é importante que faça a higiene adequada da boca, né? Para poder retirar todo o excesso de leite que fica ali, que aquele leite que fica ali, ele mesmo, ele provoca essa cândida, essa moniálise na boca da criança. Cuidados de enfermagem estão relacionados à limpeza adequada, né, à higiene oral adequada, quando necessário, o uso de nistatina, e a principal função é a orientação da mãe com relação à higiene adequada do seio também. Não sei se você já viu, algumas mães apresentam lesões na mama e traz isso para a boca da criança. Então é importante a higiene adequada, tanto da mama quanto do bico da mamadeira e da boca da criança também. Outra enfermidade muito comum também são as otites médias. Então, realmente é aquela dor, aquela sensação de desconforto no ouvido. Ela é muito comum na infância, nos primeiros meses de vida. E os cuidados de enfermagem estão relacionados sempre lavar a mão antes de qualquer manuseio, qualquer contato com o ouvido da criança. Administrar os medicamentos prescritos de forma correta, evitar que o ouvido da criança fique muito úmido, então na hora do banho, secar adequadamente, evitar que caia água dentro do ouvido, tá bom? Outra doença muito comum também são as pneumonias, são muito comuns na criança, principalmente na época do frio. Os cuidados de enfermagem estão relacionados a proporcionar o repouso adequado, manter a criança sempre em posição de Fowler, administrar bastante líquido, controlar a temperatura e a respiração dessa criança, manter a criança sempre acrescida e auxiliar, caso seja necessário, realizar algum exame, administrar o medicamento de forma correta, né? E sempre orientar a mãe, aos familiares sobre os riscos, né? Sobre a prevenção. Outra coisa também muito comum são as bronquites. Os cuidados de enfermagem relacionados a essa doença estão a administração adequada dos medicamentos prescritos, fazer as taponagens quando necessários, manter o ambiente bem aquecido, manter a criança afastada de qualquer fator irritante, controlar sempre a respiração, né? Administrar uma grande quantidade de líquido nessa criança também no intuito de controlar essas enfermidades. Outro problema, esses são mais respiratórios, né? Tanto a pneumonia quanto a bronquite. Outra muito comum é a asma. Então, sempre controlar a frequência cardíaca, colocar a criança em posição de Fowler, ofertar oxigênio quando necessário, manter um ambiente sempre calmo, arejado, aquecido, tudo isso no intuito de controlar essas enfermidades. Outra doença comum também, mas ela é característica mais da fase escolar, é a catapora e a cachumba. A catapora a gente sabe que existe vacina, então é importante, né, manter o calendário vacinal sempre ok, no intuito de evitar essas enfermidades. Das enfermidades que nós falamos aí, gente, a grande maioria, elas podem ser resolvidas dentro da própria casa, né? Dentro do próprio domicílio. Mas existem alguns momentos, algumas enfermidades, né? O grau de algumas que não permite que ela seja controlada dentro de casa e aí a criança precisa ser hospitalizada. E aí entra a função do profissional, né, de enfermagem durante o atendimento dessa criança hospitalizada. Então, assim, primeira coisa, para se trabalhar no setor de pediatria, antes de tudo, você tem que gostar daquilo que você faz. É importante, isso é uma coisa muito importante, porque crianças, elas são muito mais sensíveis, então, assim, a enfermidade na criança é uma coisa que nos entristece, né? Principalmente os profissionais de saúde que são mães, são pais,
Então isso mexe muito com o emocional. Então você tem que ser forte. Você tem que ter paciência para poder mexer com essas crianças, porque você não pode pegar na bruta, né? Obrigar a fazer nada. Você tem que orientar no intuito de que essa criança ela não fique traumatizada. Então, o primeiro contato da criança no hospital deve constituir-se uma experiência agradável, né? Ela não pode se sentir ali num ambiente, né, desagradável, ruim. Ela tem que se sentir acolhida. A permanência do pai e da mãe junto da criança, participando dos cuidados prestados, permite obter um melhor resultado. Então, você tem que trazer o pai e a mãe para perto, né? Sempre estar auxiliando, sempre o pai e a mãe junto na hora de administrar os medicamentos, de fazer os cuidados, porque isso garante o conforto e a segurança daquela criança, porque aquele membro em quem ele confia severamente. Então, assim, os cuidados de enfermagem relacionados ao paciente internado estão relacionados à avaliação das medidas antropométricas. Então, o paciente foi admitido no hospital, né? Foi internado. Primeira coisa que o profissional de enfermagem vai fazer é fazer a avaliação antropométrica dessa criança, porque é a partir daí que a gente vai saber quantos quilos, a altura, o índice de massa corpórea que essa criança tem para fazer a administração adequada das medicações, né? Então, assim, vai verificar o peso, vai verificar a altura, vai verificar o perímetro cefálico, controlar os sinais vitais, como verificar a temperatura, verificar a frequência cardíaca dessa criança, né? Como é que está a frequência cardíaca? Como é que está a temperatura dessa criança? Verificar também a frequência respiratória, se é uma criança que tem alguma alteração para alguma doença respiratória. A verificação da pressão arterial também, ela pode ser feita, lembrando que a pressão arterial da criança, ela só é realizada para aquelas crianças que têm algum problema relacionados, né, a problemas específicos que podem causar uma alteração da pressão arterial. A verificação da pressão arterial em crianças normais, comuns, ela não é realizada. E a administração adequada, de forma correta, dos medicamentos. Aqui eu estou trazendo para vocês uma tabela com relação aos valores que a gente considera normais. Valor da pressão arterial normal. Qual é o valor da pressão arterial de uma criança de até 3 anos? 80 por 55 milímetros de mercúrio. Da criança de 4 a 5 anos, 85 por 55 milímetros de mercúrio. Uma criança de 12 a 14 anos, 110 por 65 milímetros de mercúrio. Então é importante também que vocês tenham noção de quais são os valores normais para a partir daí fazer as intervenções também. Trouxe para vocês aí os valores de referência para a frequência cardíaca, né? O que a gente considera normal durante a verificação da frequência cardíaca? Então, no recém-nascido, a variação é de 70 a 100 da frequência cardíaca. Até 11 meses, a frequência cardíaca normal é de 80 a 160. Até 2 anos, a frequência cardíaca normal é de 130, de 80 a 130. De 4 anos, de 80 a 120. E acima de 6 anos, a frequência cardíaca normal é entre 75 e 115. Então, vocês estão vendo aí que existe uma variação da frequência cardíaca a depender da idade que essa criança ela apresenta. Vocês estão vendo aí que no recém-nascido, por exemplo, a frequência cardíaca ela é muito mais acelerada do que uma criança a partir de 6 anos. Então, é importante também que saibamos essas variações. Temos aí os valores de temperatura, que são considerados normais. Então, assim, quanto é que uma criança está com 37,4? Está com febre? Não. Criança começa com febre a partir de 37,5, né? Então, tem crianças que têm, a depender da fase da idade que ela tem uma temperatura corporal muito mais elevada. Então, as crianças de 0 a 3 meses, a temperatura normal, que a gente considera normal, é 37,4 até 37,4. As crianças entre 3 e 6 meses, 37,5. De 6 meses a 1 ano, 37,6. As crianças de 1 a 3 anos, 37,2 graus. As crianças de 9 a 13 anos, 36,7. Então, assim,
mais uma vez, é importante que o profissional de enfermagem, principalmente o técnico de enfermagem, que é ele que é responsável em fazer a verificação dos sinais vitais, ele saiba, né, para poder a partir daí tomar as medidas necessárias. Temos também a tabela com avaliação da respiração, as crianças de 0 a 2 anos até 60 e as crianças acima de 8 anos até 20. Então, ó, para você ver a variação de uma criança de 0 a 2 anos para uma criança acima de 6 anos. Então, assim, é muito importante que vocês se atentem a isso. Não precisa decorar, tá bom? Isso aí vocês vão aprendendo com o tempo. Mas é importante que vocês conheçam e saibam a diferenciação dessa assistência de enfermagem, né? Que existe, é importante que vocês saibam que existe essa diferença. Outra coisa que é importante que saibamos, gente, é que a brincadeira, né, as brincadeiras na infância, elas são de fundamental importância e elas têm diversos benefícios também. Então é importante que as crianças elas tenham esse direito, né? Que a brincadeira de fato, ela faz parte do crescimento e desenvolvimento da criança, além de ser uma das suas necessidades básicas. A criança precisa brincar porque é através dela que ela consegue fazer a exploração do mundo, ela consegue aprender e respeitar os outros, ela consegue descobrir os seus próprios limites, ela socializa, ela cria e constrói o saber a partir das suas brincadeiras, ela exerce a sua imaginação, ela a autorrealiza, ela sonha as fantasias e experiências cotidianas, ela chora, ela ri, ela brinca. Então, assim, a brincadeira na infância, ela é de fundamental importância. Então, tem que dar realmente ferramentas para que as crianças ela desenvolvam a imaginação a partir das brincadeiras. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque as brincadeiras, elas têm que ser de forma saudável, né? Então, assim, a gente tem que dar a ferramenta para que as crianças brinquem, mas também a gente tem que garantir a proteção e a segurança da criança, principalmente na infância. Então, assim, é muito comum apresentar acidentes durante as brincadeiras, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com as brincadeiras, porque ela tem o direito de brincar, mas a gente tem que garantir e evitar que os acidentes eles aconteçam, né? Então, assim, os principais acidentes na infância estão relacionados à queda. Então, assim, é importante que a gente proteja as crianças. Não vou falar que ela tá correndo ali e dá aquela quedinha, né? Mas, assim, principalmente prédios, proteger as janelas, né? Evitar que a criança, né, realmente se exponha e caia de forma que vá apresentar prejuízos mais graves. Nunca se afastar definitivamente da criança, sempre estar de olho nela para saber o que ela está fazendo, né? Às vezes é um ambiente que ela pode se acidentar, então é importante os cuidados com relação à queda. Outra importância é cuidados com relação a corte, então tem que ter muito cuidado daquilo que você vai dar para sua criança brincar, né? Então, assim, ter cuidado com armas brancas, né, que pode levar ao corte, evitar realmente o contato dessas crianças com qualquer coisa pontiaguda que vá causar um ferimento mais grave. Outra coisa é o corpo estranho, né? A gente sabe que às vezes a criança tá brincando ali com objetos às vezes bem pequenos, ela engole, ela coloca no nariz, ela coloca no ouvido. Então a gente tem que estar sempre orientando a mãe ou familiar sobre os cuidados com o risco de a criança se acidentar com um corpo estranho. Então, a depender da fase que essa criança tá, ter cuidado até mesmo com os brinquedos, com os presentes que elas ganham, porque a gente sabe que a depender do tamanho, isso pode ter uma influência. Queimadura também, tá sempre evitando o contato com fogo, com fósforo, com cigarro, tudo isso que pode provocar uma queimadura nas crianças. Intoxicação e envenenamento é uma coisa muito comum também, às vezes com o próprio material de limpeza, com álcool, né? Então é muito comum, às vezes com objeto de plantas, material de limpeza, material de limpeza de pele, entendeu? Produtos de higiene. Isso tudo pode garantir a intoxicação e envenenamento, e é importante que deixamos esses produtos longe das crianças.
Atropelamento também pode acontecer, né? São medidas de proteção porque garante a segurança na infância. Então, assim, cuidado na hora que as crianças estão brincando na rua, na hora de atravessar a rua, sempre conversar, orientar, para nunca atravessar sozinha. Ó, a idade da criança, entendeu? É importante. Mordeduras e picadas de animais. Às vezes as crianças gostam de brincar com os animais, brincar com cachorro, brincar com gato, aí apresenta arranhadura, apresenta lambedura de gato, cachorro, por exemplo, que pode causar o vírus da raiva, né? Picadas de inseto, isso tudo pode levar a algum processo infeccioso, né? Então é importante a gente estar evitando. Asfixia também. Então é importante as grades dos berços, o excesso de roupa, né, para evitar que essa criança ela realmente se asfixie. Então esses aí são alguns cuidados e medidas que a gente tem que evitar para evitar realmente e garantir a proteção dessa criança com relação aos acidentes. Outra coisa, gente, que eu queria falar, e assim, é uma coisa muito importante na infância, é com relação à vacinação. Outro dia eu estava conversando com as meninas, a gente vê muito técnico de enfermagem, mas é muito pouco comum a gente ver técnico de enfermagem que tenha interesse pela sala de vacinação. Então, assim, a sala de vacinação é um ambiente muito importante, tá bom? E é um setor também da enfermagem. E aí eu chamo a atenção de vocês, técnicos de enfermagem que estão aí se disponibilizando, entrando no mercado, tá bom? Pelo interesse da importância realmente, né, da vacinação. Então, a vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra as doenças infecciosas. Ela ajuda o sistema imunológico a estabelecer meios de defesa contra micro-organismos, de forma que, quando uma pessoa ela é imunizada, ela fica exposta à doença e o seu sistema imunológico ele poderá reagir rápido e eficaz para prevenir a evolução dessa doença. Então, a gente sabe que existe um calendário vacinal, né, desde a infância, desde os primeiros dias de vida, com a vacina BCG e hepatite. Posterior a isso, existe um esquema vacinal que a mãe, né, vai levar a criança todo mês para poder fazer a vacina, para fazer o aprazamento das vacinas adjacentes. E eu chamo a atenção de vocês da importância desse setor, da sala de vacinação, né? Para despertar em vocês também o interesse, o amor pela vacinação. Porque assim, eu sou encantada com a sala de vacina, sou apaixonada mesmo com a sala de vacina e eu vejo poucos profissionais de enfermagem realmente se doarem. É uma coisa difícil, eu digo com relação de responsabilidade, né? Mas assim, é uma coisa muito prazerosa em saber que você está ali salvando vidas, garantindo que doenças elas sejam erradicadas, tá bom? Então é importante que conheçamos o calendário de vacinação, é importante que saibamos sobre a administração, né? Como é que ela acontece. A gente sabe que tem vacinas que são orais, vacinas que são intramusculares, vacinas que são subcutâneas, né? Então a via de administração ela é muito importante. O cuidado na hora da administração, porque existem efeitos adversos, mas assim, eu chamo a atenção de vocês para a sala de vacinação, tá bom? Dê uma atenção especial para isso aí. E uma outra coisa não menos importante, ou melhor, importante tanto quanto, está relacionada ao direito da criança. Então, assim, o direito da criança, eles foram declarados na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Genebra, em 1924, e é reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos em 20 de novembro de 1959. Então, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclama essa declaração a fim de que a criança tenha uma infância feliz e possa gozar os seus direitos à liberdade. E estamos aqui anunciando os principais 10 direitos da criança. Então, o direito à igualdade, o direito especial à proteção e ao desenvolvimento físico, mental e social, direito a um nome e uma nacionalidade, direito à alimentação, moradia e assistência, direito à educação, direito ao amor e à compreensão dos pais e da sociedade, direito à educação gratuita e ao lazer infantil, direito a ser socorrida em primeiro lugar diante das catástrofes, direito a ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho
direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Então, esses aí estão aí alguns dos direitos da criança, tá bom? É importante que vocês avaliem, que vocês analisem, tá bom? Qualquer coisa, eu sigo aqui à disposição de vocês, podem mandar perguntas e aí a gente tá juntos para poder tirar qualquer tipo de dúvida, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.